Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou a Carmen Aranha, a professora associada do sênior do MAC USP, também sou professora do PGEA, que é o nosso programa de Interunidades em Estética e História da Arte. Eu vou mediar as apresentações dessa manhã, dividindo com Evandro Nicolau. Lembrando que somos acompanhados pela equipe de tradução de Libras da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência com os tradutores Paloma Bueno, Tiago Coimbra e Vinícius Nascimento. Agradecemos o apoio do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo, o PGEA, do Grupo de Pesquisa Arte na Educação, na Formação de Professores e no Currículo Escolar do CNPq, do Grupo de Pesquisa Cultura e Arte no Lazer e Turismo do CNPq e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, a CAPES, que permitirá a publicação do resultado desse evento em forma de e-book e de livro impresso também. O público poderá fazer perguntas pelo chat do YouTube, que serão respondidas no final das apresentações dos palestrantes convidados. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Leandro Oliva Costa Penha, que é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicações e Artes da USP. Bem-vindo, Leandro. A professora Rosia Velberg, professora associada da Faculdade de Educação da USP e docente do Programa de Pós-Graduação em Interunidades em Estética e História da Arte, e uma das organizadoras do nosso simpósio. E o Fernando Chuide Menezes, que é artista plástico, músico e arte educador, doutor em Educação pela FEUSP, que é a Faculdade de Educação, e ele é pesquisador integrante do grupo de pesquisa Arte na Educação, na Formação de Professores e no Currículo Escolar, que é o GEPARTEDU, da FEUSP, que é o nosso grupo de pesquisa que eu já citei. Eu vou, então, passar a palavra para o... Nós vamos fazer assim, nós vamos passar... Eu vou apresentar... Já apresentei o Leandro, depois vem a professora Rosa, depois vem o Fernando Chuí, e eles vão falar nessa sequência, e depois da apresentação nós abrimos para as perguntas. Lembrando que o Leandro e a professora Rosa Velberg vão dividir a fala, e tem 15 minutos cada um, tá bom? Então, muito agradecida, bom dia a todos e bons trabalhos. Leandro. Muito obrigado, Carmen, e agradecer também toda a equipe de coordenação e realização do simpósio. Eu vou compartilhar a tela para a apresentação. Já aparece para vocês? Aparece? Então, desenhos de narrativas de crianças na pandemia. Para começar, a gente traz uma reflexão de Paulo Freire, que diz: uma das coisas que qualquer um de nós tem como tarefa histórica é assumir o seu tempo, integrar-se, inserir-se no seu tempo. Para isso, porém, mais uma vez eu chamo a atenção para o fato de que a melhor maneira de alguém assumir seu tempo e assumir também com lucidez é entender a história como possibilidade. Essa é uma reflexão que orientou a nossa pesquisa. E também Paulo Freire é uma das principais referências da minha pesquisa de doutorado, uma pesquisa orientada pela professora Sumaya Mata. Resumidamente, é uma pesquisa que foi realizada nas comunidades do bairro Jaguaré, 12 comunidades no bairro Jaguaré, na zona oeste da cidade de São Paulo, e outras 5 comunidades nos arredores. O Jaguaré faz fronteira ali com Osasco, é um bairro próximo à Universidade de São Paulo,
E essa pesquisa foi realizada durante a pandemia, no ano de 2020, com base em desenhos e narrativas de crianças de 4 a 12 anos. Nesses slides, a gente já consegue ver alguns dos desenhos que nós recebemos. Falando sobre o Jaguaré, com os dados do último censo de 2010, é um bairro com aproximadamente 50 mil habitantes, com mais de 12 mil moradores, apenas em uma das comunidades, na maior comunidade do bairro, que é a Vila Nova Jaguaré, que passou por um processo de reurbanização. Além dessa grande comunidade, nós temos outras menores. Na área, a área é constituída por 166,6 mil metros quadrados, com aproximadamente 3.690 domicílios. A gente imagina e a gente vê, né, eu falo a gente porque é toda uma equipe que atua nesse bairro há muitos anos. Eu atuo nesse bairro com arte e educação desde 2001, então eu completei 20 anos de atuação no Jaguaré, e a gente vê, depois desse censo, um crescimento populacional e um crescimento em relação a esses domicílios. Mas nós não temos esses dados sistematizados. E algumas características desse bairro. Então, tem poucos equipamentos culturais públicos, altas taxas de violência, notas baixas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e altos níveis de evasão escolar. Essa foto é uma das fotos que nós registramos o ano passado no Jaguaré. Aqui, nessa outra foto, a gente consegue ver esse movimento das construções ocorrendo o tempo todo. É uma foto de 2018, de uma mostra cultural que nós realizamos com os moradores e com as moradoras do bairro, crianças, jovens, adultos e idosos. Lá ao fundo, a gente consegue ver uns prédios, umas árvores, é a avenida onde fica um dos portões da USP. Então, é um bairro que é vizinho à Universidade de São Paulo, campus Butantã. Qual o contexto dessa pesquisa? Ele parte de um projeto socioeducativo que já está no bairro desde 2014. Então, como eu disse, eu atuo no bairro há 20 anos. Então, inicialmente foi por um outro programa social intitulado Vizinho Legal. E em 2014 eu criei e desde então dirijo o projeto Palco, que é projeto para arte, lazer, cultura e orientação. É um projeto que promove o conhecimento, o acesso e o interesse pela arte junto a crianças, jovens, adultos e idosos em diferentes territórios periféricos da cidade. Então, nós iniciamos a atuação no Jaguaré, mas hoje já atuamos em mais de 4 regiões da cidade. Iniciamos as atividades de teatro, dança, música e artes visuais no Jaguaré em 2014 e seguimos em formato remoto durante a pandemia. E, como formato remoto, hoje nós atuamos em 35 cidades brasileiras. E atuamos em rede. Então, o Projeto Palco não é uma organização social. Ele é um projeto criado e dirigido por mim como arte educador e produtor cultural. Então, nós atuamos em rede, em parceria com as escolas públicas do bairro, no caso do Jaguaré, ou de outros bairros onde atuamos, unidades básicas de saúde, organizações sociais, sobretudo na Zona Sul e na Zona Norte, na Zona Leste, e associações de moradores. O palco, em março de 2020, ele parou com as suas atividades. Nós conseguimos ministrar uma ou duas semanas de aulas. Algumas atividades tiveram 2 aulas, outras só tiveram um encontro. E por conta da pandemia nós paralisamos. E tivemos muita resistência naquele início ao formato remoto. E decidimos olhar para o território, para as necessidades daquele território naquele momento. E a gente se deparou com a fome e com o desemprego. E ali
nós nos unimos a Aurideia Andrade, que é uma ex-participante de um projeto social de gastronomia, moradora do bairro, que tem um buffet que chama Flor de Mandacaru. E juntos nós criamos o movimento Mobiliza Jaguaré. Aqui é uma foto do Projeto Palco, da última mostra ocorrida presencialmente em 2019. E o Mobiliza Jaguaré é esse movimento de solidariedade em prol das famílias moradoras de 17 comunidades do Jaguaré e arredores. Foi criado em março de 2020 pela Urideia e por mim, e desde então nós atendemos 21.500 pessoas e entregamos mais de 10 mil cestas básicas, quase 68 mil marmitas de segunda a sexta, incluindo moradores em situação de rua, 1.001 cobertores, sem julho do ano passado e julho deste ano, 11.490 máscaras, 1.286 livros novos, 26.979 fraldas e 310 kits de desenho. Esses kits que fazem parte dessa pesquisa. Então, aqui uma das fotos da entrega das marmitas em uma das comunidades, aqui a comunidade do Areião. Em setembro, junto com a professora Rosia Velberg, nós concebemos esta ação, intitulada Tem Desenho na Cesta Básica, e convidamos a entrega de cesta básica, ela é realizada todo mês, pelo menos para 400 famílias cadastradas. Quando eu digo pelo menos, é porque a gente tem doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas, empresas, que auxiliam com a compra e entrega de cestas básicas, e nós temos um cadastro dessas famílias. Então, a gente consegue garantir mensalmente, desde março do ano passado, ao menos 400 cestas. A gente tem conseguido, ultimamente, atender mais de 800 famílias por mês com as cestas. Então, 400 é o número mínimo de atendimento. Dentro dessa cesta, em outubro, nós colocamos este convite, que eu peço licença para ler. Este mês, junto com a sua cesta básica, você recebe um kit para toda a família desenhar e se divertir no momento que escolher. Nosso convite é para que uma ou mais crianças da família, com os giz de cera e em uma das folhas em branco presentes no kit, elaborem um desenho sobre a escola ou sobre a família em tempos de pandemia. No verso da folha, a criança pode escrever uma frase ou uma pequena descrição do desenho, colocar seu nome e idade. Um adulto da família pode escrever o que as crianças pequenas falarem sobre o próprio desenho. Assim que acabar, um adulto da família pode entregar o desenho no buffet Flor de Mandacaru de segunda a sexta, das 14 às 17 horas. Em breve faremos uma exposição com todos os desenhos para colorir ainda mais os dias do Jaguaré, com mais arte na vida de todos. Muito obrigado por sua participação. Aqui a gente tem ao lado uma foto de uma mãe com sua filha recebendo a cesta básica no mês e o kit de desenho. Então, como que nós conseguimos realizar essa campanha? Nós fizemos uma campanha de crowdfunding nas redes sociais e nós tivemos a participação de 39 doadores e conseguimos arrecadar R$ 3.900. Com esse valor, nós pagamos a taxa administrativa da E-Solidar, que foi uma empresa pela qual nós conseguimos fazer toda essa campanha de modo online, a compra de giz de cera, de pacotes de papel sulfite, cada criança recebeu 100 folhas dentro desse envelope, que a gente pode ver na foto, para impressão dos termos de consentimento. Então, todos os responsáveis assinavam termos e as crianças também ficavam cientes depois desse convite. Então, era um convite que abria por uma liberdade do desenho. Então, nós recebemos apenas 1 ou 2 desenhos de cada criança. Então, a ideia de entregar 100 folhas é para que a criança desenhasse
ali dentro da sua casa e tivesse esse momento também em família nesse período de pandemia. E também nós tivemos a despesa com a digitalização dos desenhos. Foram comprados 310 kits de desenho e nós consideramos 280 crianças por conta da faixa etária, de 4 a 12 anos. Então, os desenhos recebidos de 1 a 3 anos e acima de 12 anos, já adolescentes, não foram considerados para essa pesquisa. É uma pesquisa que está na sua primeira fase, então nós pretendemos continuá-la e também, como eu falei anteriormente, nós ainda realizaremos a mostra desses desenhos nas escolas públicas do bairro e também em outros espaços. E tivemos apoio de 12 lideranças comunitárias. Então, as famílias iam até esse buffet receber essa cesta básica, recebiam esse kit, mas nem todas as famílias podiam ir até o buffet entregar esses desenhos, porque algumas comunidades são distantes desse buffet. O buffet está numa área mais central do bairro Jaguaré e tem comunidades que já fazem fronteira com Osasco. Então, para essas famílias se deslocarem a pé, era muito difícil. Então, a gente conta, até hoje, a gente conta todo mês com o apoio de 12 lideranças comunitárias, que também recebem um apoio financeiro para realizarem essa ação. E esses líderes, essas líderes também passavam nas casas das famílias para retirarem esses desenhos e nos entregarem, e depois nós digitalizamos e fizemos toda a categorização e análise desses desenhos. Então, agora eu convido a professora Rosa, que vai falar especificamente sobre a investigação, sobre a análise, as categorias e mostrar alguns dos desenhos que nós recebemos e avaliamos. Muito obrigado até aqui. Eu estou com um probleminha aqui para abrir meu vídeo. Está escrito, não é possível iniciar o vídeo. Mas vocês estão me ouvindo? Alô? Estamos sim, Rosa. Oi, eu já enviei a solicitação. Tenta isso. Ah, agora foi. Tá bom. Muito obrigada. Bom, eu queria começar a minha fala agradecendo, né, a Carmen Aranha, o Evandro Nicolau, o professor Edson Leite, né, e toda a organização e a equipe que está participando e participou no planejamento desse evento maravilhoso. E também agradecer demais o Leandro e o Fernando, né, que estão dividindo aqui esse espaço de fala comigo, né? Então, para a gente fazer essa pesquisa, nós nos colocamos, né, algumas perguntas que a gente queria responder, né? Então, quais são as questões que as crianças experienciam na situação de exceção que é a pandemia? Quais são os temas e os significados que perpassam suas criações, desenhos e narrativas? Como as duas linguagens, o desenho e a narrativa, associadas, traduzem o universo de experiências que as crianças percorrem? Pode passar. Bom, um dos autores que nos deu suporte para a reflexão, principalmente sobre as narrativas, foi o Brunner. Então, o Brunner, quando ele fala, né, dessa possibilidade de novas teorias, né, que vão observar o desenvolvimento das crianças, ele diz: acredito que sua preocupação técnica central será como criar nos mais jovens uma apreciação do fato de que muitos mundos são possíveis, que o significado e a realidade são criados e não descobertos, que a negociação é a arte de construir novos significados pelos quais os indivíduos podem regular suas relações uns com os outros. Então, essa visão de criar mundos, né, é uma visão muito afeita ao próprio ato de criação artística. E a coisa de uma transformação, uma reorientação de uma aprendizagem que só se dá pela descoberta, mas de outra que também envolve a descoberta, mas também a resolução de problemas, não é? E a negociação está na pauta do Brunner, né? Uma pauta muito contemporânea. Pode passar, por favor. Então, nesse momento, né, da pandemia, que é um momento de muita instabilidade, né, para as crianças, né,
a criação artística, né? Nessa associação narrativa e imagem, né? Nós imaginamos que poderia apoiar as crianças nas necessidades simbólicas que elas estão atravessando, né? Então, para que esse respeito às vidas infantis e a singularidade das criações fosse cumprido, né? Foi necessário dar lugar aos direitos das crianças, né? A qualidade e ao projeto de vida das crianças, abrindo essas possibilidades em relação aos seus cuidados e à sua formação educacional e cultural. Então, a gente tinha esse propósito também, né? De ter todo esse respeito e esse cuidado com as crianças. Pode passar. Bom, então, aqui é a amostra do projeto piloto, né, que a pesquisa está em andamento, né? Então, dos 280 desenhos, né, recebidos nessas faixas etárias, né, nós selecionamos 10%, né, nessa amostra, né? Quando vocês veem aqui a passagem de 10 para 8, é porque esses desenhos, para não ter escolha, eles foram selecionados de maneira aleatória na pilha, né, dos desenhos, que é uma estratégia de investigação onde você não prioriza, né, as suas escolhas, né? E aqui, então, 2 desenhos, né, não cumpriram com os propósitos, e aqui um desenho não cumpriu, mas a gente seguiu com a análise. Vamos lá, Leandro, por favor. Pode passar. Não está passando. Leandro? Só um minutinho, porque não está passando. Travou. Desculpa. Imagina. É que a gente precisa... Eu já estou rouca aqui, né? E não sei se estão me ouvindo direito. Bom, pronto. Então, nessa análise, né, que a gente observou nesse projeto piloto, essa quantidade de desenhos, mas a gente também olhou, né, para todo o conjunto de desenhos, né? Então, nós encontramos 4 categorias distintas, né, que estabelecem relações entre o desenho e a narrativa. Esses nomes das crianças são fictícios, né? Nós também tivemos termo de consentimento para publicação e uso das imagens, né? Então, a Ana, que tem 6 anos, ela é da categoria 1. A narrativa dela, em relação a esse desenho que vocês estão observando, foi a seguinte: nessa pandemia, eu lavava as mãos todas as horas e também brincava com meus brinquedos em casa. Sinto muita saudade da escola e dos meus amiguinhos. Relação desenho-narrativa. Como se deu essa relação? O desenho exprime um sonho, né? Está mais afeito ao sonho, e a narrativa está mais afeita à realidade da pandemia. Então, essa é uma categoria na qual se encaixaram várias crianças. Pode passar. Só um minutinho, porque eu não sei porque ele está travando agora toda vez que vai passar. Não tem importância. Passou, né? Passou. Passou sim. Tá. Então, o Rodrigo, né, de 7 anos, ele pertence à categoria 2, né? Ele se enquadrou nessa categoria devido às características dessa relação desenho-narrativa, né? Eu, Rodrigo, estamos em família entre o Covid-19, mas estou evitando pegar a gripe, eu e minha família. Deus é maior. A relação entre o desenho e a narrativa. O desenho, né? Há um espelhamento do desenho na narrativa, enfatizando cuidados e relações afetivas, tanto no desenho como na narrativa. Pode passar. Então, o Fernando, de 8 anos, já está na categoria 3. Essas categorias é para a gente diferenciar, né, aquilo que ocorre, nas constâncias, né, que ocorrem com um determinado conjunto de crianças, né, e com outras também, né? Na narrativa, ele diz: eu gosto de brincar no parquinho, mas estamos nesta época de pandemia. Eu fico triste porque eu não posso brincar no parquinho porque ele está fechado. O desenho cumpre aqui o desejo de brincar protegido no parquinho. Entretanto, a narrativa traz o sentimento de tristeza porque, na realidade, o parquinho está fechado.
dessa relação entre desenho e narrativa, existe uma complementação entre o desenho e a narrativa, ressaltando perdas e carências. Então, tem um conjunto de crianças também que está nessa categoria. Podemos isso. E o Maurício, de 10 anos, na categoria 4, né? Na narrativa, assim, eu e minha família ficamos em casa para nos proteger do coronavírus. Espero que um dia tudo isso passe. A relação entre desenho e narrativa desenho e narrativa são articulados, né, na expressão de um futuro melhor. Essa antevisão de um futuro melhor apareceu nas crianças maiores só. Né? Então, as menores, elas vivem aquilo que está acontecendo com elas como uma realidade. Né? Aqui já existe essa perspectiva de futuro, né, que a criança antevê que vai passar. Pode ir. Então, o que nós também concluímos, né? É um estudo de caso, né? Apenas, né? A pandemia afetou a vida das crianças. Os principais temas que elas abordaram, né? Nessa associação desenho-narrativa foram distanciamento social, isolamento, privação de passeios, privação do espaço escolar, falta de interação com colegas, falta de interação com professores, aumento acentuado da convivência nos núcleos familiares. Pode ir. Então, esse projeto, né, ele tem propósitos. Quando a gente começou, a gente estabeleceu propósitos, né, educativos e sociais, que foram os que estão aqui listados. Propor um caminho avesso à violência política, social e à falta de ética, reiterar o respeito à vida, combater o que deteriora as condições favoráveis ao desenvolvimento das infâncias, projetadas ou sonhadas pelas diferentes comunidades, destacar o respeito às vidas infantis e à singularidade das criações infantis, dar lugar aos direitos, à qualidade de vida e ao projeto de vida das crianças, abrir possibilidades em relação aos cuidados, à socialização e à formação educacional e cultural das crianças. Pode passar. E nós trabalhamos muito com esse livro da Ecleia Bossi, O Tempo Vivo da Memória, para trazer a concepção de memória, né, desses desenhos como objetos de memória também. Né? Eu vou ler só uma frase, né, da Ecleia. Né? Há, portanto, uma memória coletiva produzida no interior de uma classe, mas com poder de difusão, que se alimenta de imagens, sentimento, ideias e valores que dão identidade àquela classe. Né? Então, mais uma frase que eu vou ler: o presente entrega as suas incertezas e voltado apenas para o futuro imediato seria uma prisão. Então, pode passar. E aqui, né, a gente também conclui que os desenhos e as narrativas das crianças que passaram pelo período pandêmico, no futuro, né, dessa comunidade, serão testemunhos, como nos diz Ecleia Bossi no livro Tempo Vivo da Memória. Os desenhos e as narrativas da pesquisa são objetos que nos contam o percurso da caminhada na crise sanitária por meio da sensibilidade infantil. Os achados não podem ser generalizados, estão circunscritos ao contexto específico onde a pesquisa se desenvolveu. Então, vamos passar alguns desenhos para vocês também poderem conhecer outros desenhos, né, entre os 310. Pode ir passando. Tudo bem. Obrigada, gente. Tá, tem mais desenho. Ao fim era do menino que escreveu. Desculpa. E aqui tem as referências bibliográficas, né? Do trabalho. Tá bom, então, agora eu passo a palavra para o Fernando, até o debate. Acho que eu estou entrando. Vocês estão me ouvindo? Estamos.
Então, estão me vendo também? Eu não estou me vendo aqui. Estamos te vendo e te ouvindo, tá tudo certo. Ah, então maravilha. Bom dia para todos, todas e todes. Agradecendo o pessoal do MAC, estou muito feliz, achei genial essa temática, muito legal. Parabéns para o pessoal do MAC, para a Carmen. Achei a questão da exposição do Memorial do Desenho sensacional. E eu sou suspeito, né, que eu sou um desenhista e sou absolutamente apaixonado por tudo que se relaciona com esse tema. E eu achei legal aproveitar o gancho, né, da ideia do desenho, né, do desenho como algo da memória, para trazer a discussão para um tema que sempre me atraiu e que eu trabalhei na minha dissertação há 10 anos atrás, em 2010, mais de 10 anos atrás, mas que eu sempre pensei a respeito, que tem muito a ver diretamente com a prática do desenho, com o aprendizado do desenho, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta sempre estou sempre desenhando, experimentando coisas, e tenho um fascínio também pelo aprendizado, por olhar. Eu fico olhando esses desenhos das crianças, né? Já acho algo realmente emocionante, né? Acho terno ver como as pessoas usam o seu grafismo, usam o desenho para trabalhar os seus símbolos, para trabalhar a sua expressão. E eu pensei em discutir a questão da memória desse fazer, a memória pessoal, né? Porque a gente pensa no desenho como memória de uma maneira ampla, né? Como um registro histórico, mas existe também o registro pessoal. E então, o título, né, dessa fala, digamos assim, que coloquei no texto, que está aqui no slide, é Por um Inconsciente Gráfico. Eu emprestei esse conceito de um filósofo, né, alemão da Escola de Frankfurt, famoso, Walter Benjamin, que naquele seu famoso texto da arte, na era da sua reprodutibilidade técnica, ele traz, num certo momento, a ideia de que as fotografias trariam o nosso inconsciente óptico, alguma coisa que só se revelaria na nossa memória a partir do olhar sobre elas, né? E me ocorreu que essa memória do desenho, né, que isso que a gente ativa ao desenhar, tem mais a ver também com isso, com um tipo de memória muito específico, né? E aí eu queria pensar isso. Eu vou pedir o segundo slide, em que eu vou trabalhar um pouco sobre o conceito do senso comum do desenho de memória, né? Essa expressão sempre me chamou muita atenção, porque é super corriqueiro, porque nossa, isso aqui é um desenho de memória, né? Isso foi feito sem olhar para nada. Nossa, que incrível, né? E eu sempre me perguntei, mas que memória é essa? Do que a gente está falando? Que desenho? Como é que se constrói essa memória? E eu discuti isso no meu mestrado e eu falei, será que eu estou desatualizado? Eu vou olhar, né, no momento em que eu estava escrevendo esse artigo e pensando essa fala de hoje, eu pensei, deixa eu ver como é que as pessoas se relacionam com esse conceito. E eu fui para a internet. Então eu olhei desde youtubers, professores ensinando desenho, até uma definição da Wikipedia, em que todos eles articulavam a ideia de memória a lembranças cotidianas, a registros pessoais de experiências vividas. E eu não vi ninguém falando da memória relacionada à linguagem, né? Então, parecia como se assim, eu quero desenhar uma planta, então eu fico olhando para a planta, eu fico sentindo, eu toco a planta, né? Eu quero desenhar um objeto, então eu pego o objeto, eu tenho uma experiência sensorial com esse objeto antes de desenhar.
algo que, de maneira nenhuma, é ruim, é muito interessante, mas desenho é uma linguagem. Então, eu gostaria de trabalhar com vocês essa ideia, que a gente não perder de vista, o desenho é uma linguagem. Quando eu estou falando isso, parece meio óbvio, a gente falando aqui em educação, em pedagogia, é óbvio que o desenho é uma linguagem da arte. Mas, como o desenho, ao mesmo tempo que está apartado da maior parte das pessoas, faz parte do senso comum, do conceito que as pessoas têm, de uma maneira geral, todo mundo tem uma ideia do desenho. E as pessoas constroem, né, um imaginário sobre isso. E não entendem, muitas vezes, que o desenho é uma linguagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Se é uma linguagem, é algo que possibilita idiomas, é algo que possibilita o aprendizado, é partilha de conhecimento, é um lugar de comunicação, é um lugar que possibilita a expressão pessoal, né? E se eu vou desenhar, eu preciso aprender os códigos dessa linguagem, né? Se eu não tiver acesso a eles, o que eu posso ter? Eu vou utilizar padrões, simplesmente esquemas muito simples que eu usei quando eu desenhava, que em geral é quando eu era muito criança, ou eu vou me afastar daquela linguagem. E como a arte tem, né, é um pouco estigmatizado com essa ideia da aptidão, do dom e tal, parece que não é um conhecimento, não é uma linguagem. Então, eu encontrei vídeos do YouTube em que a pessoa ensinava a fazer um desenho. Essa imagem que eu coloquei é uma imagem extraída de um dos vídeos, né? Falou, desenho de memória, então eu vou ensinar você a fazer nuvem, sol e árvore, né? Um esquema infantil. Nada contra os esquemas. A questão é por que se manter em esquemas tão simples, né? Então, a questão inicial é, temos que desconstruir essa ideia de que a memória de uma linguagem pode ser dissociada da linguagem. Para eu desenhar de memória, eu preciso ter a memória daquilo que eu desenhei, certo? Não é porque eu vivi em certo momento em Salvador que eu vou ser capaz de desenhar a cidade de Salvador. Não, mas se eu desenhei cidades, se eu fui capaz de desenhar em algum momento uma igreja com ornamentos barrocos, possivelmente eu posso lembrar e construir uma imagem a partir disso, né? No próximo slide, por favor, isso. Eu vou só trazer uma ideia que é do desenho como tradução. É muito importante que a gente entenda que o desenho, como linguagem, né, ele vai construir idiomas, né? Ou seja, o que eu estou chamando de idiomas? Eu posso saber desenhar, mas eu sei desenhar um desenho de observação, eu sei desenhar a natureza morta, eu sei desenhar um corpo, eu só posso ser um anatomista, eu posso desenhar muito bem o corpo, posso desenhar insetos, né? Eu posso desenhar paisagens, eu posso fazer desenho de cartoon. Cada uma dessas modalidades, elas vão ser aprendidas, vão ser desenvolvidas com uma prática, né? Em cada contexto. E, acima de tudo, quando eu vou fazer um desenho, existe uma tradição figurativa. É muito difícil fugir disso, né? Apesar de eu ter, já desde o século XX, um olhar moderno, um olhar que abre sobre a expressão, né? Se a gente pensa na Mira Schendel, que já foi citada aqui nesse simpósio, na Edith Derdick, que vai pensar a linha, todas essas pessoas vão mostrar que, claro, que o desenho não precisa ser simplesmente figurativo, mas é uma tradição. E você não vai escapar quando você está dando aula em qualquer lugar, se as pessoas querem desenhar, elas estão falando desse figurativo. E esse desenho figurativo significa saber desenhar uma cadeira, saber desenhar um rosto, é uma tradução. Você tem que aprender a língua, você tem que aprender a traduzir algo concreto em linhas. E isso é uma abstração. A gente sabe, isso é uma abstração. Se vocês pegarem os concretistas, eles
reivindicaram o nome concreto da arte concreta exatamente por isso. Falou, isso que vocês estão fazendo, esse figurativo, esse realismo, é abstrato, você está projetando algo que não está. Eu não. Eu estou trabalhando uma cor, um material, o que eu faço é concreto, o que vocês fazem é que é abstrato. E é um fato. O desenho é uma abstração. O desenho, se eu pego em linhas, faço um rosto, faço uma série de traços e as pessoas conseguem ver um objeto, eu estou fazendo uma abstração. Então, tem que ter clareza que eu, antes de tudo, estou construindo, ajudando as pessoas a traduzirem em linhas, né? Ou seja, é uma ação gráfica, certo? É um grafismo, é uma maneira de produzir um ilusionismo visual, certo? Em boa parte das vezes. Claro, não é só isso, é muito mais que isso, mas isso está na base da nossa ideia de desenho, né? O desenho como projeto, o desenho como o início, né? Dentro das artes visuais, ele está pautado nessa ideia grega da imitação, da mimese, né? Então, não dá para escapar disso. A gente tem que aprender a traduzir. E para traduzir, você tem que ter acesso aos códigos, né? Vou para o próximo slide, em que eu trouxe algumas imagens só para a gente ver, em diferentes momentos, como essa ação mimética, né? essa busca pela imitação das coisas, num sentido narrativo, ela foi evoluindo, né? Eu coloquei aqui uma imagem rupestre, né? Você vê, é uma chamada de pintura de rupestre, né? Porque era feita com as tintas, né? Com esses pigmentos. Mas se vocês olharem, boa parte da arte rupestre é uma produção de desenhos, né? São desenhos, são linhas, né? Se a gente olhar essa passagem, por exemplo, a arte egípcia, né, que tinha a tal da lei da frontalidade, né, aquele rosto de lado, né, o torso de frente e tudo mais, era como eles conseguiam produzir a sua imitação. Claro, cheia de símbolos, mas era uma imitação do real, né? Um realismo mais conceitual, né, que tinha aquela hierarquia. Não havia simplesmente uma cópia do que se olha, da maneira como se olha, e nem se conseguiria fazer isso, né? Existe uma evolução. Se a gente pegar esse primeiro desenho medieval, você vai ver que há uma evolução, né, da compreensão de perspectiva no desenho, que somente vai evoluir de uma maneira mais refinada, digamos assim, a partir do Renascimento, né? Então, você tem um desenho como esse do Leonardo da Vinci, né? Os esquetes, os esboços do Leonardo da Vinci, e de tudo que vai se produzir a partir do Renascimento, não só como uma técnica de realismo, mas também como uma possibilidade de expressão. É um fato que o desenho, né, ele se enriqueceu depois do Renascimento, né? Não foi só tudo se enriqueceu depois do Renascimento, mas dentro das artes, se você pensar o que eles fizeram, esses tratados de perspectiva, de anatomia, de luz e sombra, isso gerou um enriquecimento, né, da percepção, da capacidade gráfica, né? E claro que vai ter um momento muito importante com a chegada do século XX, né, com o advento da chamada arte moderna, e depois a gente tem até hoje do contemporâneo, que é a ruptura com isso. Mas a ruptura não deixa de ser uma reiteração de um conceito, né? Se eu rompo com o realismo, eu estou falando isso aqui é algo relevante, é algo que eu preciso discutir, né? Então, não dá para evitar, né? Tudo isso que eu estou trazendo é para dizer, não dá para evitar o caráter mimético, né? O caráter figurativo que essa linguagem vai trazer, né? Vamos seguir um pouco para frente o próximo slide, e eu queria discutir um caso, né, muito específico que eu estudei na minha dissertação, em 2010, em que eu entrevistei 10 desenhistas. Eu queria entender como eles tinham aprendido a desenhar. E no meio do processo, eu já tinha entrevistado figuras incríveis, como a própria Edith Terdic, como o Marcelo Grassmann,
Mas eu me deparei com esse rapaz que trabalhava na portaria de um edifício e que tinha sonho de virar de viver de arte, né? Ele já era um artista, mas ele tinha um sonho de viver de arte. E o José Glilton, tenho contato com ele, um cara muito legal. Ele já desenhava, nunca tinha feito nenhuma aula, ele já desenhava paisagens de memória, digamos assim, né? Essas paisagens de memória, tem uma que é essa que está nesse slide, né? Ele fez para mim essa daí. Isso aí é feito com caneta Bic preta, né? Ele tinha essa técnica desenvolvida com caneta Bic. E eu estava discutindo e tentando entender o que era esse tal desenho de memória. E uma coisa me chamava a atenção. Ele era capaz de fazer desenhos de memórias por horas, e ele era muito virtuoso nisso, né? Porém, quando a gente foi fazer umas aulas de desenho de observação, natureza morta, o desenho, modelo vivo, nessas turmas que eu lecionava no Senac, ele tinha muita dificuldade, né? Ele apresentou uma série de dificuldades porque ele nunca tinha entrado em contato com esses conceitos. E eu fui me deparando com uma percepção, né? Na verdade, uma constatação de que o desenho de memória, ele não era um desenho da nossa memória pessoal, dos nossos registros, das nossas experiências vividas simplesmente, mas sim das experiências de desenho vividas, né? Aquilo que eu vivi em desenho, eu posso traduzir para desenho. Então, como ele nunca tinha estudado anatomia, ele tinha dificuldade de olhar um rosto em diferentes posições, um corpo, um braço, e traduzir em linhas. Essa tradução em linhas, para ele era difícil, olhar simplesmente a fruta e fazer, mas ele conseguia reproduzir aquele repertório enorme que ele tinha de imagens nas quais ele reproduzia as paisagens. Ele tinha crescido em vários lugares muito grandes, então ele desenhava coisas muito grandes desde pequeno. Quando ele se deparava com um objeto que ele nunca havia desenhado, ele tinha dificuldades. Por quê? Porque ele não tinha a memória desse tipo de desenho. Ou seja, o desenho de memória, para o seguinte slide, por favor. O desenho de memória, ele é um desenho do registro dos desenhos que você já fez. Se você nunca fez, você vai ter dificuldade. Claro que ele era um cara com uma capacidade muito acima da média, né, de aprender desenho, então ele foi sacando, mas o primeiro momento dele foi difícil, né? Eu trouxe 2 exemplos que vão falar sobre a questão da memória. O primeiro, da Frances Yates, né, aquela historiadora britânica, e ela tem um livro chamado A Arte da Memória, que ela narra uma história de um poeta, o Simões de Seus, que é uma história um pouquinho longa, mas, enfim, ele sai de um banquete, um jantar que ele estava participando para falar sobre um poema dele, com Castor e Pollux, que tinham chamado. Quando ele chega lá, não tem ninguém, mas desaba o local e todos morrem. Só que eles estão tão destruídos que ninguém sabe quem é para fazer o enterro. E eles pedem para que o Simônides descreva, né, quem estava lá, para eles conseguirem dar nome a cada uma dos corpos. E ele desenvolve, dessa maneira, uma técnica mnemônica, né, uma arte da memória, em que você consegue lembrar das coisas estabelecendo dentro da sua mente uma espécie de espacialização, uma criação de lugares visuais, de gavetas, lugares onde você vai depositando fatos, né, imagens, etc. E então ele vai criando dentro da cabeça estruturas, nesse caso, estruturas visuais, mas isso me remete ao que a Feigelstrauer vai falar da memória como ativação de certos contextos. Eu preciso ativar certas coisas, certas partes que estão pautadas em um certo contexto, em um certo lugar, né? No caso do Simônides,
ele ativava certas salas. Então, eu tenho na minha mente uma casa, uma grande casa. Existe nessa casa um quarto. Nesse quarto existe uma cabeceira, onde tem uma gaveta. Dentro dessa gaveta tem uma caixinha, e nessa caixinha eu vou colocar essa imagem, né? Esses contextos são muito importantes, né? O que eu vou chamar desses contextos no desenho? São essas estruturas, são as capacidades que eu tenho a capacidade que eu tenho de, em certos momentos da minha vida, ter experienciado a produção de certas imagens, de certos grafismos, certo? Para ilustrar isso melhor, no próximo slide, por favor, eu vou falar um pouquinho do meu processo gráfico, né? Isso é importante. Eu acho que eu aprendi um pouco quando eu estava fazendo mestrado, discutindo com os artistas, como eles tinham aprendido, né? Então, a gente aprende que, primeiro, cada um aprende de um jeito, mas, segundo, que existem pontos, existem pontes, existem coisas que nos conectam e que dão dicas de um método, né, de formas de aprender. Então, como eu desenho sempre, estou sempre pensando e sempre ensinando o desenho, eu gosto de observar isso também no meu próprio desenvolvimento, né? Então, coisas que eu faço que eu acho que todo mundo faz, mas eu faço às vezes de uma forma deliberada. A imitação dos estilos, né? Eu tenho alguns desenhistas que até hoje eu sou fascinado, como o Jean Moebius, né? o quadrinista francês, ou o Robert Crumb, que faz retratos, sobretudo nos momentos mais recentes, nas últimas décadas, que faz retratos com um grafismo obsessivo, assim, incrível. E, muitas vezes, eu busquei imitá-los. Eu falei, nossa, eu tenho muita inveja deles desenharem desse jeito, eu gostaria de chegar mais próximo disso. Então, eu vou imitá-los, né? É óbvio que isso não é um método meu, né? Os artistas sempre imitaram os seus mestres, né? As pessoas com quem eles se identificavam esteticamente, né? É notória a produção de pinturas do Van Gogh, né? Em que ele emulava, né, outros pintores, e ele fazia as pinturas tentando fazer igualzinho, mas você vê que o traço é dele já, porque você não escapa das suas próprias inclinações, né? Isso é muito importante, entender que no desenho é algo além da memória, não é o que eu lembro, é algo que se revela na linguagem. Então, tem coisas que, se você pegar teóricos da dança, como Rudolf Laban, ele vai falar sobre peso, sobre fluência, sobre ritmo. E isso é a teoria do movimento, né? E desenho é movimento. Então, a gente não vai conseguir escapar. Por mais que eu tente fazer um desenho como o Moebius, eu nunca vou fazer porque meu desenho não é tão limpo, meu desenho não é tão calmo. Às vezes eu preciso de um rabisco, eu preciso de uma sujeirinha que ele não vai ter. E às vezes o desenho do Crumb tem um exagero de linhas que eu não quero, eu paro antes, né? Existe uma inclinação que vai desenvolver o meu estilo gráfico, né? O próximo slide, eu mostrei tem uma ilustração sobre asturas, né? Isso aqui é um jeito interessante de você descobrir como é que é o nosso traço. Isso é uma espécie de técnica de desenho que você constrói sombras, constrói texturas, constrói ideias de volume, né, de materiais, tudo a partir, tem infinitas formas de fazer as achuras, o cross-hatching, né, que eles chamam em inglês. Colocarem cross-hatching na internet, vocês vão achar um monte de coisa legal. Por que eu acho legal isso? Porque no cross-hatching você percebe claramente a inclinação gráfica das pessoas. Então você percebe quem faz rápido, quem faz devagar, quem tem mais peso na mão, mão mais leve. Tudo isso, por mais que você fale, não aperta tanto e tal, tem coisas que são do sujeito, né? Então, não adiantava, todas as vezes que eu queria fazer de um certo jeito, a minha mão me leva para o outro. Outro dia eu estava fazendo um desenho e, de repente, eu cheguei num resultado próximo do Moebius,
que era mais limpo, mais bem acabado. E, curiosamente, eu não estava satisfeito, eu precisei sujar o desenho, eu precisei colocar algo, senão eu não conseguia largá-lo, né? Porque, a partir dessas atividades das achuras, eu comecei a trabalhar de um outro jeito, né? E aí eu vou voltar para aquele conceito inicial, para o slide seguinte, por favor, que é a ideia de que existe algo na minha produção que depende de uma memória, que não é bem uma memória, né? Como eu disse, que o Walter Benjamin vai chamar isso que as fotografias trazem, um inconsciente óptico, né? Ou seja, o inconsciente não é exatamente a memória, né? A memória estaria, né, os psicanalistas falariam melhor, mas estaria no lugar do pré-consciente, algo que ainda você consegue acessar. Deixa eu lembrar, eu vou trazer tal coisa, eu vou lembrar de um dia, num lugar onde eu fui, alguém vai me trazer um outro fato e eu vou resgatar aquilo, né? O inconsciente você não acessa, você só vai acessar a partir de uma série de contextos. No caso do desenho, você só acessa na própria linguagem, né? A gente sabe que é exatamente isso. Então, o processo gráfico, esse processo de produção de linhas, é um processo muito obscuro, é um processo que eu não tenho acesso, eu vou descobrir o que eu quero. Claro que para aprender, a gente vai buscando consciência sobre os processos, mas na prática, ele se dá em algo que é difícil dizer, é indizível, né? Então, é por isso que eu falei, a gente tem que buscar o nosso inconsciente gráfico, a construção de um repertório de ações de desenho, para, de fato, começar a dominar essa linguagem. E aí, o último slide, eu queria trazer de novo a discussão sobre o sentido da linguagem, sobretudo o conceito de linguagem, né, para o estudo de arte é muito importante. Linguagem e voz. Pensando que linguagem tem que ser sempre entendida como um espaço de partilha, né? Eu compartilho com vocês algo. E você, por ser capaz de compartilhar comigo, vai poder se comunicar, né? Ao mesmo tempo que existe um lugar de voz, né? A voz, a gente sabe que na arte tem a ver com a expressão pessoal, o máximo daquilo que eu coloco do eu. E eu busco a minha voz, né? Você pode fazer uma crítica, esse cara não tem voz porque ele não descobriu o seu próprio jeito, né? Nesse encontro entre a linguagem e a busca de uma voz, é que a gente tem toda a história da arte, né? Em que as pessoas vão desenvolver a sua própria expressão a partir de um idioma, né? Produzido a partir de uma linguagem. Então, finalizando aqui, a minha questão, né, como uma pessoa que pensa o desenho, mas também como alguém que ama o desenho e gosta de pensar a educação do desenho, é que a gente reflita sobre a arte como esse espaço de linguagem que possibilita a nossa própria voz, né, por um inconsciente gráfico, para que a gente possa construir um repertório de vivências gráficas que enriqueçam a nossa expressão, a nossa capacidade de falar no mundo, né? E, de alguma maneira, promover formas de libertação. Então é isso, gente. Eu encerro por aqui a minha fala. Muito obrigado. Então, muito obrigada a vocês, professora Rosa, Leandro, o Fernando. Então, a gente vai dar início agora à próxima meia hora de perguntas, se o nosso, pelo chat, que vocês podem fazer perguntas pelo chat, e o Evandro vai me auxiliar no envio dessas perguntas. Eu queria agradecer, falar assim, impressionante o trabalho do Fernando e da Rosa. Só por o meu
Só um minuto, turma. É porque caiu aqui o negócio. Pronto, cheguei. É que estava acabando a bateria do meu computador. E eu achei assim impressionante. A minha primeira questão que eu tenho, não seria uma questão, mas são comentários, esse desenvolvimento dessa pesquisa que vocês fizeram na comunidade, qual que é a comunidade mesmo? Jaguaré. Do Jaguaré, ela vem de um trabalho que você desenvolve, Leandro, e a professora Rosa entra nesse trabalho a partir de quando e como é que vocês, a partir do trabalho que o Leandro desenvolve, como é que a Rosa interfere e que vocês passam a fazer um trabalho de desenho exclusivamente, né? Essa eu acho que é uma questão que eu tenho e que porque o Leandro está lá há 20 anos, né? E essa pandemia ela começa em 2020, e é a partir daí que vocês começam a trabalhar isso? Exatamente. Obrigado pelo comentário, pela questão, Carmen. O projeto já tinha as aulas de desenho, continua tendo, mesmo no formato remoto, mas naquele momento de 2020, que a gente começou a estudar a possibilidade das aulas serem remotas, inicialmente a gente começou com as ações assistenciais, com essa captação de recursos, compra e entrega das cestas básicas. No início, como essa ação começou em março, nós atrelamos algumas datas comemorativas, como, por exemplo, na Páscoa, nós conseguimos inserir chocolates nessa cesta, e a gente começou ali a refletir dentro da equipe e também com as nossas redes, aí contando com as redes sociais, com outras ideias, com outras possibilidades de que maneiras o palco poderia dar continuidade ao seu trabalho, de que maneira as aulas de arte que ali estavam suspensas poderiam não abandonar essas pessoas que já estavam tão abandonadas naquela circunstância. E aí, em setembro, a Rosa, vendo essas postagens, vendo essa possibilidade que a gente tinha de ampliar as ações e também a nossa angústia de trabalhar com a arte atrelada a esse momento tão necessário, mas extremamente assistencialista, ela teve essa ideia de... A gente já tinha inicialmente colocado livros, porque a gente conseguiu o apoio de uma editora, então foram livros para jovens e para toda a família, e ali ela fez esse convite mesmo, nos convidou para essa reflexão. Por que não o desenho na cesta básica? E aí vem o nome da ação, que é Tem Desenho na Cesta Básica. E a gente começou essa conversa a partir dessa ideia dela, de como a gente poderia operacionalizar, porque até então a gente recebia recursos e fazia entrega dessas cestas. Algumas empresas ou pessoas físicas entregavam os itens da cesta básica. E a gente começou, e aí também contando com toda a experiência da professora Rosa, essa escolha, essa curadoria do material, né? Seria lápis de cor? Seria canetinha? O que seria, né? E a professora, vendo também o quanto a nossa campanha de arrecadação vinha arrecadando ali, porque também não foi fácil, assim, não foi em uma semana que a gente conseguiu aquele recurso. Então, é como adequar uma idealização desse desenho, desse material para desenho chegar na casa dessas pessoas. E aqui casa também no sentido amplo de lar, né? Porque a gente
é importante a gente lembrar que muitas famílias moram em barracos, que uma das comunidades do Jaguaré passou por um incêndio no ano passado, então muitas famílias nas ruas. Então também de que esse material fosse um material leve para estar ali dentro da cesta, que não fosse um material restrito a uma ação de pesquisa, mas sim um material que fosse tivesse essa inserção no cotidiano dessa criança e dessa família, e nessa reflexão e nesse trabalho coletivo, nós chegamos a esse kit com a caixa de giz de cera, com 12 giz, e as folhas de papel sulfite, porque também, pelo recurso, foi mais fácil a gente comprar, mais fácil não, foi o que coube na verba, a gente comprar um grande volume de papéis e fazer esses kits com 100 folhas em cada envelope. Então, foi um início dessa ação que a gente continua, porque o grande diferencial dessa ação é que ele atingiu e atinge crianças que não estavam matriculadas ou participando das atividades do Projeto Palco, porque algumas comunidades, como eu falei durante a apresentação, são distantes do que a gente chama desse centro do bairro, né? Então, são crianças que não estão nem matriculadas na escola, né? São comunidades e favelas onde as famílias, e eu presenciei essa cena, infelizmente, disputam alimentos com porcos, como a comunidade fazendinha que faz fronteira com Osasco. Então, a gente também viu aí, reconhece uma ampliação do acesso dessa linguagem a outras crianças e famílias. Muito obrigada, Leandro. Muito. Só para completar assim, a questão durante quanto tempo vocês passam a colocar o desenho dentro da cesta, essa proposta que vocês fizeram? Isso durou quanto? A gente iniciou a ação em setembro, fez a captação dos recursos, a compra dos materiais em outubro. Então, aquele convite com o material foi entregue na sexta, no final de outubro, porque as cestas são sempre entregues entre dia 20 e 25 de cada mês. Então, foram entregues nas sextas de outubro, e os desenhos foram coletados e entregues aí na sexta de novembro. E a gente estuda a possibilidade de angariar recursos para conseguir novamente ampliar não só outros materiais para esse kit de desenho, como também para outras crianças e outras famílias que não receberam esse kit o ano passado, porque também com o aumento da fome e do desemprego do ano passado para esse ano, a gente também tem um cadastro hoje que está quase o dobro do cadastro do ano anterior. Então, a gente tem essa necessidade, a gente quer muito fazer um novo momento do Tem Desenho na Cesta Básica, considerando essas famílias que estão no cadastro agora em 2021. Muito obrigada, nossa, excelente. A gente tem uma pergunta aqui do Olívio Guedes, para o Fernando. Ele pergunta, as perguntas do Olívio são assim capciosas, viu, Fernando? Onde habita o caminho consciente do desenho, designo, signo? Se você conseguir responder. Vamos lá. O desígnio, né? Sim, exatamente. No fim das contas, eu estou falando do inconsciente, mas eu acho que o lugar do inconsciente
na verdade, é chegar, né, a grande questão do inconsciente é chegar ao consciente, né? Mas o que é interessante é saber que existe algo ali por trás que a gente não vai acessar. Eu acho que o lugar do consciente parece que eu estou muito pendendo para as temáticas psicanalistas, mas eu acho que é o lugar do desejo. Então, o lugar do desenho é o lugar do desejo, né? Esse dessigno, né? Esse lugar do desenho, que é o dessigno, que é o desígnio, né? Que é o signo no sentido da representação daquilo que a gente quer. Então, para mim, que sou um desenhista, eu acredito na revolução dos detalhes. Sou um desenhista, eu trabalho com a linha. A linha é o detalhe que forma uma imagem. Ele não é o elemento mínimo, ele não é um pixel, ele não é um ponto, é a linha, né? Então, eu acredito na revolução que se possa produzir a partir dos detalhes. E, talvez, do ponto de vista consciente, é isso. Eu acho que a gente tem que ir em busca do nosso desejo, em busca da revolução que se dá pelos detalhes. Numa escola, dor de cabeça. Na educação, às vezes a gente não vai conseguir mudar o todo, a gente não vai conseguir mudar o sistema, né, para usar essa expressão tão marcada, mas você consegue mudar detalhes. Às vezes, uma questão que um aluno te trouxe, uma conversa que você tem, um gesto relacionado a uma certa ação, isso vai produzir, muitas vezes, uma revolução pessoal, né? Então, se eu falo de um lugar consciente no desenho, né, na arte, na linguagem, é uma ação de ir atrás do seu desejo. Não se deixar desviar por algo que não possa ser o seu próprio caminho, né? O mundo produz uma série de ideias, né, um imperativo social sobre aquilo que a gente deveria, precisa ser, precisa acontecer. E o que eu percebo no caminho da arte, no caminho das linguagens artísticas, é você perseguir de forma consciente as suas inclinações. Talvez seja essa a melhor resposta que eu consiga dar agora para quem mesmo que me perguntou isso, para o Olívio, né? Muito obrigada, Fernando. A Vera Lúcia, ela pergunta para a professora Rosa e para o Leandro, são duas perguntas, eu vou tentar juntar as duas. Ela pergunta assim, professora Rosa, o desenho narrativo realizado por crianças pequenas acontece apenas na individualidade ou ele pode também se dar no coletivo? E o que a senhora, né, e eu acho que o Leandro também, sugere aos professores para que desenvolvam mais estratégias no campo do desenho, por esta carência grande nos anos iniciais, visto que os professores não têm formação em arte? É um tratado agora. Leandro, você quer responder? Com vontade, professora. Como eu respondi a primeira pergunta, eu acho que eu vou responder a pergunta da Vera sobre o desenho individual e coletivo, porque, assim, no caso da pandemia, a gente fez a proposta para o desenho individual. As crianças estavam na casa, inclusive, quando eram irmãos, né, duas crianças da mesma casa, para esta casa iam 2 kits, né, para marcar bem essa perspectiva de que cada um, né, também poderia produzir seus desenhos. No coletivo, eu acho que a gente voltaria para a coisa do Brunner, né, que eles teriam que fazer negociações, né, se eles fossem produzir um desenho coletivo e depois fazer uma narrativa sobre esse desenho, né, me conta, né, sobre o seu desenho, me contem, né, sobre o seu desenho, eles teriam que fazer uma negociação para criar um texto que não ficaria uma justaposição de partes, assim como esse desenho foi um desenho criado por todos, né, nessa proposta. Porque a ideia, Vera, é que a gente não dá voz para a criança. Tem essa coisa, precisa dar voz para a criança. Não,
a gente parte do princípio de que a criança tem voz. Então, a gente já se relaciona com ela como se ela fosse uma criança que tem voz, ela tem algo a dizer. Então, a gente nunca vai perguntar assim, o que é isso, né, em relação ao desenho dela. Esse Me Conta é uma abertura para uma criação de uma outra narrativa que já está se passando ali, né, mas é de ordem diferente, né, do ponto de vista da linguagem, do que o desenho realizado. Já na formação de professores, né, eu acho que o Fernando também, o Leandro, tem práticas, né, sobre isso, né, na formação em desenho, né, e o que eu acho é que a formação é imprescindível, né, tanto no museu, né, a gente deve aproveitar essas oportunidades de formação, como na pedagogia, né, que nos anos iniciais a gente não tem o professor com licenciatura, que é uma pena isso, né? Então, uma das estratégias é que eles possam viver no espaço da formação uma relação entre ensino e aprendizagem que será a mesma, guardadas as diferenças de faixa etária, né, mas os mesmos fundamentos daquilo que eles vão realizar em sala de aula, né? Então, isso forma o professor já, ele tem uma experiência, né, de formação, ele tem essa vivência, digamos assim, para respeitar os processos de criação. Só que o tempo didático que a gente tem é muito pequeno para isso, né? Muito pequeno. Eu acho que uma disciplina, ou mesmo duas, no curso de pedagogia, é muito pouco para formar um professor, para ele entrar numa sala de Fundamental 1, em educação infantil, e ter esse preparo todo, né? Então, é uma área aí que a gente tem muita luta ainda pela frente. O Leandro quer falar alguma coisa? Na questão da formação, Fernando. Em relação à formação, o que eu desculpa, Fernando. Imagina, pode. Em relação à formação, por experiência, eu trago aqui a importância dos cursos de extensão. Então, o quanto essa relação com a universidade ela é fundamental, né? Então, desde eu fui aluno, por exemplo, de um curso que a professora Rosa coordena, e foi um curso fundamental na minha formação, que veio das artes cênicas, inicialmente. Então, não tinha essa aproximação do campo das artes visuais. E, além disso, outro curso que me vem à mente agora é o curso de Arte e Educação para Professores, coordenado pela professora Sumaya Matar. É um curso gratuito para professores de escolas públicas. Ele teve a sua primeira edição finalizada, mas terá uma segunda edição. Então, o primeiro módulo foi em 2019, ocorreu presencialmente na ECA, e o segundo módulo ocorreu de forma remota agora no primeiro semestre de 2021. E ali a gente percebe o quanto essa formação continuada é fundamental, é de extrema importância, e o quanto esse vínculo que a gente mantém com a universidade pública é uma das possibilidades nesse sentido da formação de educadores. Obrigada, Leandro. Você queria falar, Fernanda? Eu vi que você se manifestou. Não, eu só ia trazer a questão como talvez uma pista, reiterar a questão do desenho como linguagem, né? Se a gente quer desenvolver professores que vão trabalhar com essa linguagem, a gente precisa, muitas vezes, ter o respeito que se tem com qualquer idioma. Se você quer aprender a falar francês, você vai perceber quais são os contextos. Você vai olhar aqui como é que se fala essa frase. Você imita, né? Você adentra um território que não é algo seu, sem constrangimento, né? Eu acho que a perda do constrangimento tem a ver com isso. Entenda que você está tratando línguas diferentes, né? Você experimentar em cima de formas diferentes de desenho, fazer pequenas experiências,
como disse a Rosa, coisas que possam ser incorporadas na sala de aula de forma direta, que não é difícil, isso pode ser um começo interessante. Obrigada, Fernando. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, não sei se nós temos tempo até o fim, eu vou ter que selecionar algumas, vou fazer um pouquinho na ordem aqui. A Vera Lúcia perguntou, eu acho que é para o Fernando, o Gombrich diz que, por mais que coloquemos um modelo para o desenho, ele jamais será o mesmo que o objeto exposto, pois o que é visto se mescla às impressões e vivências anteriores. O que você pensa disso? Essa citação é perfeita para aquilo que eu estava tentando trazer aqui, né? A gente não é máquina. Se eu tentar reproduzir alguma coisa, eu vou acessar, né, trazendo a sardinha para o meu conceito, uma forma de inconsciente gráfico. Eu vou fazer do meu jeito, né? O desenho é muito interessante, porque diferente, por exemplo, da pintura, que você preenche, de uma maneira geral, você preenche tudo, né? O desenho vai trazer o gesto, né? Ele vai sugerir. Então, muitas vezes, o desenho se trata da escolha do que você faz e do que você não faz, especialmente, né? Então, às vezes eu olho um rosto e falo, eu quero fazer só esse olho. Eu acabo no meio, né? Eu vou acabar esse desenho nesse braço, eu vou acabar esse desenho, eu só quero desenhar um trecho dessa folha. Eu só quero desenhar um pedaço da flor com a abelha em cima. Cada um vai ter as suas próprias escolhas e as suas inclinações. Não tem jeito, não é uma máquina, né? A máquina também não faz igual, mas a máquina faz igual a si mesmo, né? Reproduz, reproduz, reproduz. Você pode ter uma outra máquina com o ser humano, não, né? A gente, enfim, tá, desde Piaget, a gente sabe que cada um faz de um jeito, cada um aprende de um jeito, produz, né? Tem a sua própria construção de conhecimento. Então, super pertinente essa questão do Gombrich, é um fato. Cada um vai desenhar do seu jeito, a partir do seu repertório e da sua percepção, né? Por isso que as discussões que surgiram em certos momentos sobre a cópia, de vilanizar a cópia como processo, hoje não fazem mais tanto sentido, né? Você precisa, assim como qualquer idioma, qualquer linguagem, você busca um processo de imitação, mas ninguém vai ter a sua voz. Se eu tentar falar uma frase em grego, em alemão, eu vou tentar chegar perto e vou falar com a minha voz. Invariavelmente pega um pouco do meu acento, pega um pouco do meu sotaque, e é assim na arte também. Muito obrigada. Eu tenho duas perguntas aqui, eu acho que nós vamos ter que finalizar. Eu vou fazer as duas perguntas, são dois assuntos um pouco diferentes, mas para os três palestrantes. Olha, Luiz Carlos de Menezes, ele pergunta assim, será que a nossa escola não subestima a importância da arte? E como a arte como linguagem e como realização existencial? E a outra pergunta é da Mirka Bonanno, professora Rosa, essa é direta. As narrativas dos desenhos podem ser utilizadas como aliadas na construção gráfica da linguagem do desenho? Vocês querem que eu repita? Não precisa. Então, por favor, daí nós vamos ter que encerrar, né? Porque já estamos meio completando a nossa discussão aqui. Bom, a do Menezes, né? Eu acho que ou o Chuí responde, o Leandro responde, né? Porque o Leandro tem uma experiência muito grande também. Então, Leandro, você não quer responder a pergunta do professor Menezes? Sabe qual? Você sabe qual Não é? sei se ele está ouvindo. Sei, eu posso falar um pouquinho. Eu acho que, assim, a gente está falando da escola. A escola é uma instituição muito grande, né, na sociedade. Então, a gente sabe que essas instituições grandes são guiadas, boa parte do tempo, pela política, né, por questões que estão para além dos fatores pedagógicos. Então, de fato, a nossa escola vai espelhar valores da sociedade, né? Valores que
estão dados na história, da formação da escola, como um lugar de incorporar conhecimentos técnicos, preparação para o trabalho, enfim, toda aquela coisa. E, de fato, a arte não tem ali uma relevância no próprio programa, né, dos seus anos letivos, que a gente, claro que a gente é suspeito para falar, né, da arte, da educação da arte, mas me parece que isso tem a ver com essa questão política, porque eu já trabalhei em lugares que você vai falar com o diretor e ele fala da importância da arte. Aí ele traz palestrantes para falarem como a arte deveria estar, né, central na produção. Eu não preciso nem falar, não é que você quer formar artistas, mas como uma maneira de ampliar as nossas potências, né, a nossa capacidade de aprender. E isso realmente não está dado, né, no projeto social, digamos assim. E a escola, muitas vezes, vai reproduzir isso, não consegue escapar dessa questão. E então, eu acho que realmente acaba sendo subestimada a importância da arte. E se você não dá espaço, se você não tem algo articulado digamos, ao programa escolar, né, vai acontecer aquilo que a Rosa fala muito legal, né, no livro dela, sobre o desenho, o cultivo do desenho, em que, às vezes, é um programa, não é uma limitação, simplesmente é algo que acontece. Está programado para que as pessoas não aprendam a desenhar. Em certo momento que elas precisariam aprender, que são oferecidos códigos de diversas linguagens, não são oferecidos os códigos do desenho, né, para as crianças, para os estudantes. Ou seja, vai ser preciso um trabalho político. A gente sabe que esta não é o melhor momento, né, para isso se expandir agora, né? Você tem um governo que despreza a arte, que despreza a cultura e, enfim, mas a gente tem que ter sempre esperança, senão tem que ser fazendo a educação, né? E entender que você vai dialogar e você vai encontrar momentos para ampliação, para que as pessoas começam a perceber a potência, a potencialidade da arte como expansão do conhecimento. E nesses 20 anos, né, só para completar um pouquinho, nesses últimos 20 anos, né, dos parâmetros curriculares nacionais para a base comum curricular, essa base comum curricular, são documentos que, a gente queira ou não, eles regem um pouco, né, o desenho curricular. E a arte foi uma das áreas de conhecimento que deixou de ser área de conhecimento, passou a ser um dos componentes de linguagens, né? E foi também um componente que perdeu muita extensão em número de páginas, mesmo em relação ao que se tinha nos parâmetros curriculares. Então, isso é uma questão política, é uma diminuição, né, do espaço da arte, né, na formação dos professores. Exatamente, exatamente. Há várias perguntas no chat ainda, e eu vou pedir para os palestrantes consultarem o chat e, se puderem responder, digitando, porque nosso tempo está terminando. A gente tem mais 2 minutos e eu queria agradecer muito aos palestrantes. Eu fiquei sabendo que meu microfone estava aberto quando eu falei que estava com dor de cabeça, mas é que nós ficamos até tarde, ontem à noite eu fiquei com um pouquinho de dor de cabeça, desculpa, já estou tomando remedinho para sanar esse problema. E, olha, eu agradeço muito a professora Rosa, minha colega querida, colega de grupo de pesquisa, desenvolvemos esse trabalho do Simpósio Internacional, já fizemos versão juntas e pretendemos fazer outras, se for possível. Eu queria agradecer ao Fernando Menezes, ao Leandro Oliva, queria agradecer à equipe do MAC, ao Bruno Calada, a Marilda Giaforov, a Marta Tilento, que são da TI do MAC, elas dão todo esse apoio para nós aqui nessa transmissão, o Sérgio Miranda, da Comunicação do MAC, a Ana Lúcia Siqueira,
secretária do setor educativo, o Paulo Marquezine, da Secretaria Acadêmica, a Sara Valbon, da Divisão de Pesquisa. Eu queria agradecer aos tradutores de Libra, da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, Paloma Bueno, Tiago Coimbra e Vinícius Nascimento. E eu reitero a importância do apoio da coordenadoria do aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, a CAPES, que está, inclusive, possibilitando a produção do nosso 2 livros, que é o e-book e um livro impresso. E faremos uma pausa agora, às 2h30 nós vamos voltar com a equipe do Educativo do MAC. E boa tarde a todos e até às 2h30. Muito obrigada. Tchau.